Olá, excelente dia, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo. E continuando o tema da semana, a gente vai falar um pouquinho sobre o dar e receber nos relacionamentos. Por que esse tema é tão importante assim? Porque toda vez, como eu já falei, se você está seguindo lá o tema do Instagram, né, se você está seguindo aqui no Instagram, é importante a gente ter em equilíbrio o dar e receber. Por quê? Porque toda vez que essa lei está em desequilíbrio no nosso relacionamento, ela acaba causando peso para uma das partes. Então, uma das partes, aquele que está, né, geralmente dá mais do que o outro que recebe. Aquele que recebe, por ele receber tanto, fica em desequilíbrio, então fica muito pesado para ele, né? Então, ele acaba às vezes saindo da relação. Geralmente, né, as mulheres, elas têm mais essa mania, né, de dar muito, de querer fazer muito. Isso sem contar muitas vezes que dependendo do que você está dando no seu relacionamento, a posição que você está se colocando no seu relacionamento em relação ao outro pode ser a posição da mãe, tá? E aí também ninguém se relaciona com a mãe. Mas isso eu vou falar num outro tema. Vamos se ater aqui ao dar e receber e aos temas que eu levantei. Tá? Dar e receber, então, é importante que esteja equilibrado no seu relacionamento para que não cause nem peso, tá, para outra parte. Então, se você é aquela pessoa, aquela mulher que está sempre dando, como eu já fui também, e às vezes me pego fazendo isso, né, é importante você equilibrar isso para que não se torne pesado para o seu companheiro ou para o seu relacionamento. E se você já deu demais em relacionamentos anteriores, você pode entender às vezes um pouquinho, né? A gente fica assim, poxa vida, muitos clientes chegam para mim e falam: eu me doei tanto, né? Eu fazia tanto pela pessoa e a pessoa não reconheceu, ou mesmo assim o relacionamento não deu certo. Então você já sabe, né? Que isso às vezes pode estar descompensado isso, e aí a pessoa acaba ficando pesada. Um dos motivos que levam, né, as mulheres principalmente a se doar muito, né, é aquela crença de que não é bom o suficiente, ou de que a gente tem que ser a super mulher, né, mulher perfeita. Quando a gente não se acha bom o suficiente, né, eu falo porque também já passei por isso, né, já passei por esse sentimento, a gente acha que tem que ser perfeita, a mulher perfeita, fazer tudo perfeitamente, a gente acaba dando mais. Só que a gente busca nesse doar, se doar mais, a gente busca o reconhecimento, a gente busca o amor e a gente busca ser aceita pela pessoa. Então a gente faz com essa intenção, né? E isso torna-se pesado para o outro, que muitas vezes ele não consegue, né, receber tudo isso. É muito recebimento, a pessoa recebe muito, né? E aí a pessoa não consegue compensar. Então ela fala: poxa vida, inconscientemente eu nunca vou conseguir compensar isso, eu nunca vou conseguir amar essa pessoa tão perfeita assim, porque eu não sou perfeito, né? E isso acaba às vezes separando. Esse sentimento, às vezes, né, da gente querer ser perfeito, da gente não se achar bom o suficiente, para mim, né, vinha muito isso da perfeição. Eu queria ser perfeita, né? E aí, ninguém ama o perfeito. A beleza está geralmente no imperfeito, né? E não naquele perfeito. Muitas vezes pode vir da infância, da criança, né? Ela querer, a criança às vezes ela quer contentar os pais, então ela acha que ela tem que ser perfeita, aí ela vem desse sentimento, às vezes foi muito exigida, teve muita comparação, ela se comparava com outros coleguinhas de escola, como é comum, né, na nossa sociedade haver essa comparação. Às vezes um professor comparou com um aluno que é melhor ou menor, então vem memórias da criança de que ela não é boa o suficiente, de que ela precisa ser perfeita para ser aceita, para ser amada. Então esse sentimento da criança, ele vem, né, acompanhando com ela. Que é necessário, que para mim, né, foi muito bom. Quando eu fiz ressignificações da criança, quando eu ressignifiquei minha criança, né, liberando todas essas crenças, todos esses pensamentos, todos esses sentimentos, né, me nutrindo do amor do meu pai e da minha mãe, da alma do meu pai e da alma da minha mãe, e aí isso foi se restabelecendo, né, e a gente começa a lidar melhor com a vulnerabilidade da imperfeição. Fica a dica aqui de um livro muito legal, né, muita gente já deve conhecer, já deve ter lido, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ele ajuda muito nesse sentimento, né, da gente aceitar que não somos perfeitos e que justamente a beleza está nessa imperfeição. Aí quando você deixa de querer ser aquela mulher perfeita para ser amada, para ser aceita, né, você começa a se amar, a se colocar em primeiro lugar, né, a doar para mim um pouco daquilo que eu dou para o outro, começa a se restabelecer. E aí, se você fizer a mais, se você se doar a mais, não vai ser em busca desse reconhecimento. Então daí não fica tão pesado assim. Então é importante a gente ressignificar bastante essa criança, conversar com essa criança, né? Trazer e não trazer a criança para esse relacionamento, para os relacionamentos em si. Se você fez demais para os seus relacionamentos, né, e acha que não foi reconhecida, né? Libera isso, perdoa isso, aceita isso.
Outro motivo também que faz muitas vezes com que a gente queira ser, né, de se doar mais, é o sentimento do salvador. Isso também já me acompanhou por um bom tempo da minha vida, né? A síndrome do salvador também vem muito da criança lá na frente, de querer salvar os pais, de querer salvar as pessoas, né? Eu me identifiquei, né, depois que eu comecei a trabalhar nas terapias, eu me identifiquei muito com essa criança que queria salvar todo mundo, né? E ninguém salva ninguém, né? Toda vez que você quer salvar alguém, você se coloca no lugar de melhor do que essa pessoa. Você não concorda comigo? Se eu quero salvar fulano, é porque eu acho que eu sou melhor do que ele. E isso torna-se arrogante, né? Então aquela criança, ela vem com uma certa arrogância, né? E às vezes você fala assim, ai, Adriana, mas eu não sou arrogante, né? Eu não sou arrogante para as pessoas, mas às vezes é uma arrogância interna, que ela é pior até, é mais difícil de ser descoberta. E eu falo isso também com causa própria, porque já fui muito arrogante, não externamente, né? Mas internamente você se coloca numa posição de melhor do que o outro, de arrogância. Então, às vezes eu via, por exemplo, pessoas na rua, ou assim, tinha aquela pena, aquele dó, eu queria salvar aquela pessoa. Quando eu comecei também a fazer terapia, eu queria salvar os meus clientes, as minhas clientes, né? E aí eu fui percebendo que ninguém salva ninguém, que as pessoas, né? Cada um é o seu próprio salvador, cada um vem se salvar. Eu não sou melhor ou pior do que ninguém, né? Eu tenho as minhas experiências, eu também tenho as minhas coisas, e a gente vai, o que? Às vezes se ajudando. Um exercício muito legal também para você fazer, né, quando você tem essa síndrome do salvador, porque quando a gente acha que a gente é melhor do que o outro, mesmo que internamente, a gente tem que salvar as pessoas, tem que salvar o relacionamento, tem que salvar o outro, tem que salvar todo mundo, né, a gente coloca nessa posição, né, de salvador, vem essa arrogância interna. Então, um exercício muito interessante para... corto aqui, agora eu lembrei. A gente tira a força da pessoa. Eu me acho melhor do que a pessoa, então o que acontece? Eu tiro a força dessa pessoa, né? E muitas vezes a vida coloca a gente no lugar dessa pessoa pra gente trazer, ou no lugar assim que eu digo, em situações muito parecidas pra gente reconhecer a nossa humildade, né? Pra que a gente reconheça que a gente não é melhor do que ninguém. Então, você tira a força da pessoa. Então, Adriana, você tá dizendo que eu não preciso mais ter, por exemplo, pena. Não, pena é um sentimento que a gente não deve ter de ninguém, mas compaixão. Né? Então, não posso mais ajudar ninguém? Pode ajudar as pessoas sim, mas pode ajudar com compaixão. Toda vez que você achar que você quer salvar um relacionamento seu, que você tá com aquela pessoa porque você precisa salvar essa pessoa, né? Você coloca o pai e a mãe dele atrás dele, né? Imagina essa pessoa com o pai, com a mãe, né? Reconhecendo a força dessa pessoa, a força da alma dessa pessoa, ela mesma consegue se salvar, ela não precisa de um salvador. E quando você faz isso, você dá força para a pessoa. Você pode até imaginar, né, fechar os olhos, imaginar a pessoa ali e falar assim, eu reconheço a sua força, eu vejo a sua força, você é forte, você dá conta. Né? Imagina que você está pegando tudo aquilo que você quis salvar e devolve para a pessoa. Se você já fez isso em outros relacionamentos também, né, é importante que você pode fechar os olhos, pode fazer esse exercício de entregar para a pessoa tudo que é dela, ficar só o que é seu, né, deixar ela com 50% de responsabilidade, trazer os seus 50%, né, e falar sempre para a pessoa, você é forte, você dá conta, não preciso salvar ninguém. E assim para todas as pessoas, a gente vai liberando, né, esse sentimento de salvador que existe dentro da gente, né, a vida vai ficando mais leve pra gente, mais leve para o outro também, então não há um desequilíbrio entre o dar e o receber, né? Vai ficando mais gostoso para outra pessoa, né? Porque você concorda comigo, se você se sente fraco e tem um salvador que é muito mais forte do que você, não fica um desequilíbrio muito grande? Fica difícil de se relacionar com essa pessoa, fica difícil de se relacionar com o salvador, tá? Então libera esse sentimento de salvador que vai trazer mais equilíbrio para os seus relacionamentos. Outro ponto que eu falei essa semana também, né, que é um dos motivos, que é o vitimismo. O vitimismo aqui vem muito no sentido de carência, tá? Ele vem acompanhado, né, aquele sentimento de ser o perfeito, né? Mas o vitimismo, daí a gente entra no vitimismo como? Então eu fiz tudo pela pessoa, eu dei tudo pra pessoa, e aí eu não sei o que, fiz pela pessoa, e a pessoa não me reconheceu, a pessoa não fez isso, a pessoa não fez aquilo. A gente entra muito nesse sentimento de vitimismo, de exigência da vida, né? A gente só quer exigir do outro, então a gente faz no sentido o quê? De receber. Né? Então aquela pessoa que ela se acha que ela é a vítima do mundo, né? Ou ela só está aberta para o receber, ela não está aberta para o doar também, né? A vítima tem esses dois lados. Então eu só quero receber, eu exijo da vida, eu exijo de todo mundo. Por quê? Porque eu acho que eu não recebi o suficiente dos meus pais lá atrás, né? Então eu não reconheço o que eles fizeram por mim, então eu me coloco nessa posição de exigência.
ou eu me coloco só na posição de receber e não dou, né, para outra pessoa, só quero receber, 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 tudo tem que ser do meu jeito, tudo tem que ser daquele jeito que eu quero, ou então eu dou para receber em troca, né, visando isso. Quando eu estudei essa parte, né, dos relacionamentos, como eu sempre fui uma pessoa assim, a gente vê muito do servir, da sociedade, que a gente tem que ajudar as pessoas e tal, eu fiquei assim, poxa vida, mas como que funciona essa dinâmica, né? E aí eu pude perceber o seguinte, quando você doa demais, nesse sentido de você querer fazer com essa exigência de receber, seja pela carência, né, pelo receber o amor do outro, seja por ser salvador do outro, seja por estar na vítima, né, isso daí causa o peso. Quando você se libera desses sentimentos, você acaba fazendo por fazer. E aí você não espera o reconhecimento, você não espera o amor, você não espera nada. Mas isso acontece, daí fica leve para a pessoa. Quando a gente faz sem o intuito de querer em troca, isso fica leve. Aí pode, tá? Nos relacionamentos. Aí deve ser feito nos relacionamentos. Por quê? Eu faço um pouquinho, a outra pessoa faz outro pouquinho, aí eu faço um pouquinho, a outra pessoa faz um pouquinho, e aí o relacionamento ele vai se equilibrando. Então você pode fazer sim pela pessoa, né? Mas faça primeiro por você. Por que que eu falo isso? Quando a gente está completo com o nosso amor, quando a gente está completa com a gente está feliz com a gente se ama, a gente se reconhece, a gente se aceita, a gente não espera que o outro faça isso. E aí tudo que eu fizer vai ser leve, né? E aí outra pessoa fica o quê? Com vontade de fazer um pouquinho mais também. E aí eu faço um pouquinho mais e tudo isso vai se equilibrando. Agora, quando eu não faço isso com leveza, aí o que que acontece? Aí fica pesado e acaba, né, expelindo, você acaba afastando a outra pessoa de você. Então, aqui no YouTube vai continuar, tá? No Instagram aqui vai cortar um pouquinho o vídeo e eu vou deixar um exercício para vocês também, para vocês pensarem, né? Então, fecha os olhos um pouquinho, né? Concentra, vai respirando profundamente. Imagina o seu campo, né? Quando eu digo seu campo, você pode imaginar uma bola de luz expandindo do seu coração, né? E expandindo pelo seu campo. Quando você percebe o seu campo, traz para você a percepção do dar e do receber. Como que tá isso para você? Como que é para você o seu dar e receber? Como que tá o seu campo? Ele tem mais do dar, mais do receber, ou ele está equilibrado? Tá sentindo essa sensação, mas sente sendo sincero com você mesmo. Quando você doa mais, o que você espera? Você doa simplesmente por doar ou espera um reconhecimento, uma compensação da pessoa? Se muitas vezes quando você se pega naquela frase, né? Ah, eu fiz tanto e aí quando eu espero de alguém, quando eu espero alguma coisa a pessoa não faz, você tá descompensado, você tá dando para querer receber. Observa também o quanto você tá em exigência só do receber, do receber, do receber. Ou eu dou só para receber. Vai percebendo isso no seu campo. Você mesmo pode ir compensando isso, né? Trazendo, se abrindo mais para o receber, se abrindo mais para doar. E trazendo essa consciência para o seu campo, mudando os seus comportamentos. Pode abrir os olhos. Recomendo que você faça esse exercício, né? Seja sincero com você mesma para perceber isso, porque é muito importante quando a gente equilibra isso pra gente, pra vida, né? Porque quem doa muito, ele não abre espaço para receber da vida, né? Não abre espaço para receber do outro, e quem tá na posição de exigência também fica pesado pro outro, né? Porque daí só tem que ser do jeito dele, do jeito dele, do jeito dele. Então presta atenção nisso. Como eu falei para vocês, eu já passei por esses 3 estágios, né? Todo mundo na vida passa por esses 3 estágios, né? De fazer, esperando a compensação. E eu me pegava muito na frase, né? Eu fazia, e às vezes eu pedia um favor para alguém, né? Pro meu relacionamento, pro meu marido, pros meus filhos, né? E daí vinha aquele pensamento interno, né? Poxa vida, eu faço tanto, e aí quando eu peço um favorzinho só, a pessoa não faz, né? Quando a gente pensa dessa forma, quando vem esses pensamentos, é porque a gente está concentrado só no ganhar em troca, no trazer em troca, né? Aí não fica leve, né? Aí não fica leve para outra pessoa.
Então, o que que eu fiz? Como eu falei, eu já trabalhei muito em mim mesma, né? Trabalhei muito na minha criança interna, ressignificando através das terapias, trazendo todo essa cura, né, para minha criança, para o meu campo, e aí você fica alinhada no dar e receber. É lógico, né? Dependendo do dia, você tá mais aqui, mais ali, mas você vai equilibrando isso. Eu fiz uma jornada, tá, um tempo atrás, a jornada Fluxo do Amor, para que você possa também, né, um dos pontos foi bem pouquinho trabalhado, mas a gente trabalhou, né, pelo menos trouxe a consciência do campo, né, para o dar e receber, e a gente vai repetir essa jornada, eu vou repetir essa jornada agora em julho, então se você quiser participar dessa jornada incrível, para você entrar no fluxo do amor, para você trazer esse amor para você, a gente trabalhou muito, né, foram 7 dias onde houve um trabalho em cada dia, com exercício, uma conscientização, então se você quiser participar dessa jornada, eu vou repetir essa jornada, né, e aí deixa os seus comentários aqui, me chama em inbox, que eu passo para você direitinho o dia, tudo certinho, para que você entre nesse fluxo do amor e possa equilibrar o seu campo do dar e do receber. Gratidão por mais esse vídeo, uma excelente semana.